Senhores, o ministro senhor Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma entrevista à CNN e, a meu ver, algumas coisas muito importantes foram ditas nas entrelinhas de tal entrevista. Este é um vídeo que será um pouco longo, eu vou pausá-lo nos pontos em que achar necessário para tecer os comentários e mostrar pontos que talvez os senhores não tenham percebido. Então eu peço que assistam até o final, porque a última pergunta que é feita ao ministro, ela é bem reveladora, quando ele é questionado sobre o poder do STF de aceitar ou não o impedimento de ministros da Suprema Corte. Vamos ao vídeo. Agora com o ministro Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte. Ministro, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN e aqui na CNN Brasil. É um privilégio conversar com o senhor. Eu é que agradeço a oportunidade de voltar aqui à CNN, é um prazer, mamãe. Essa entrevista estaremos eu, a Isabel Mega e a Clarice Oliveira. Eu quero começar perguntando ao senhor o que motivou o senhor a dar uma série de entrevistas nos últimos dias. Qual é o objetivo do senhor? E esse não seria um papel institucional do presidente do Supremo Tribunal Federal? Por que ele não tem se posicionado publicamente? Por que ele não tem defendido a corte neste momento? Ah, não, essa pergunta tem que ser dirigida ao próprio presidente Fachin. Mas eu entendi que era chegada a hora de esclarecer algumas coisas que não estavam devidamente claras. Toda essa repercussão, o episódio Master e tantos outros que estavam afetando a imagem do tribunal. E toda a tentativa também de construir uma pauta institucional, penduricalhos, e que não estava sendo passado para o público. Então, entendi que era importante participar desse debate na qualidade de decano do tribunal, de alguém que também tem uma audiência na imprensa. O senhor chegou a conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que daria essas entrevistas com colegas? Não. O Supremo tem uma estrutura de governança muito específica, que talvez mereça estudos no futuro. É um regime, não se diz, mas é um regime parlamentarista. O presidente precisa coordenar-se com os demais ministros. Todos aqueles que não coordenaram e não construíram maioria, e nem é preciso construir maioria, porque... Senhores, aqui o ministro senhor Gilmar Mendes manda um claro recado para o presidente do STF, o senhor Fachin. Lembrem-se que o senhor Fachin, no passado, foi um apoiador da Operação Lava Jato, da qual o ministro senhor Gilmar Mendes era um grande crítico. E sim, em alguns momentos ele até tinha razão de ser crítico, mas o ministro Fachin e o ministro Gilmar Mendes, ambos esses senhores não se cruzam muito em suas opiniões. E quando ele diz que todo presidente do STF que tentou governar, que tentou gerir o grupo, sem ter uma coordenação com os demais, não teve muito êxito, é o que ele deixa subentendido, é claramente uma mensagem para o presidente atual do STF, o senhor Edson Fachin, justamente por conta do tal do Código de Ética dos ministros do STF, que o senhor Fachin está tentando colocar em curso. Vamos seguir o vídeo. Na verdade, todos aderem desde que haja propostas razoáveis. Mas é um modelo bastante próximo de uma ideia de um colegiado, a rigor, não é um regime presidencialista. Essas entrevistas têm causado uma certa polêmica, principalmente as declarações do senhor em relação ao Alessandro Vieira e ao Romeu Zema. E eles têm respondido nas redes sociais, muitas vezes, em vídeos, às declarações do senhor. O senhor não acha que essa troca de farpas gera instabilidade da democracia? E mais do que isso, o senhor avalia que não tem exposto ainda mais o Supremo Tribunal Federal? Não vou fazer juízo sobre isso. Em relação a Alessandro Vieira, o que houve? Ele era relator desta CPI, ou CPMI, que tratava do crime organizado. E lá no relatório, vocês já divulgaram isso, lá no relatório se dizia que iria investigar o crime organizado no Rio de Janeiro, mas também onde ele está, em São Paulo, famílias do Norte e coisa do tipo. Para surpresa geral, ele toma uma decisão de indiciar o ministro Alexandre, o ministro Toffoli, o procurador-geral e a mim. E no meu caso,
por eu ter dado um habeas corpus. É uma coisa esquizoide, esquisita, esquizofrênica. Não é? Ele tratou. E ele não sei se ainda é policial, parece que é um delegado do Sergipe. Não é? Poxa, qual é a hipótese que se coloca? Não há crime organizado no Brasil, não há problema de crime organizado no Brasil, e essa CPMI foi criada depois do caso lá do Rio de Janeiro, daquela mortandade lá, portanto, se dizia que ia investigar o crime organizado, territórios ocupados, tudo isso que se tem discutido. Bom, não tem mais crime organizado? A CPI resolveu o problema do crime organizado? E ele suprimiu isso do seu relatório. Veja que o relatório não dedica uma linha ao problema do crime organizado e coloca o ministro do Supremo nesse foco. Ou nós nos tornamos muito charmosos para os políticos, atrativos para efeitos eleitorais, pode ser também uma hipótese. E a outra hipótese, será que ele está sendo financiado pelo crime organizado? Veja, são todas as hipóteses que se colocam, mas é preciso que alguém diga isso. Né? Alguém que, obviamente, não tem medo de sofrer represálias. Porque, de fato, é algo esquizoide, esquizofrênico. Bem, senhores, o ministro senhor Gilmar Mendes, ele coloca sobre a mesa duas hipóteses, por ministros do STF terem aparecido no relatório do crime organizado. Ele diz que ou o relator, o senhor Alessandro Vieira, do relatório final da CPMI, é financiado pelo crime organizado, ou os ministros tornaram-se algo aprazível de serem criticados pela classe política porque estamos em ano eleitoral. Ele esquece uma terceira hipótese, já que estamos trabalhando com hipóteses e, nas palavras do ministro senhor Gilmar Mendes, todas as hipóteses devem ser colocadas sobre a mesa. Palavras dele. Então a terceira hipótese será que existe a possibilidade de algum ministro do STF de fato ter envolvimento com o crime organizado? Essa hipótese, misteriosamente, ele não levantou. Ele levantou a hipótese de que o senador seria financiado pelo crime organizado, de que tudo trata-se de uma perseguição a ministros do STF, mas por algum motivo ele esquece essa outra hipótese, de que talvez, quem sabe, hipoteticamente, exista um ou alguns indivíduos do alto escalão dos três poderes, no caso do STF, que possam ter algum envolvimento com crime organizado. Misteriosamente, o ministro não levanta essa hipótese, mesmo dizendo que todas as hipóteses estão disponíveis. Esquisito em espanhol é outra coisa, né? É delicioso. Eu concordo com o senhor nessa análise de que faltou no relatório realmente facções criminosas e milícias. Mas é trabalho da comissão de inquérito indicar indiciamentos. Não parece, essa é uma crítica feita no Congresso Nacional, que o Supremo Tribunal Federal quer censurar os parlamentares em relatórios finais? Não, nada disso. A própria imunidade parlamentar, ela tem limites. E o Supremo tem dito isso. A própria imunidade, o próprio discurso da tribuna tem limites. Houve um caso, acho que envolveu, não sei se um fanata, um desses aí, e que ele xingava um delegado da Polícia Federal, usando expressões de baixo calão, da tribuna. Eu me recordo. E a Polícia Federal reclamou como instituição. Porque, veja, se um delegado está fazendo o seu trabalho, faz busca e apreensão, e daqui a pouco ele é achincalhado da tribuna por um deputado, e não há resposta, porque ele invoca a imunidade material, há algo de errado. Então é preciso ter essa delimitação. E aí você entra também numa outra discussão, que é a falta das comissões ou comitês de ética no âmbito do Congresso Nacional. Não é? Quer dizer, era preciso que houvesse uma reprimenda, uma... Senhores, quando nós pegamos a Constituição Federal de 1988, que carinhosamente eu chamo de livro de fábulas, ou arma contra o inimigo, nós não encontramos essa limitação da liberdade de expressão de um deputado, de um senador, de um político legitimamente eleito do Legislativo. Nós não encontramos essa limitação que o STF decidiu que existe. Afinal de contas, deputados, senadores, eles têm de ter, sim, e a liberdade de expressão, não de cometimento de crimes, irrestrita, porque eles podem, em determinado momento, sinalizar
coisas graves que estão acontecendo nos bastidores de um determinado governo que tenha aparelhado o Estado, e eles têm que ter esse direito de sinalizar sem sofrer qualquer tipo de repreensão. Muitas coisas, senhores, num primeiro momento, quando acusa-se um governo, quando acusa-se o Estado, são tidas como fantasiosas, teoria da conspiração, entre outras coisas. Com o passar do tempo, nós vemos tratar-se de fatos. Vide mensalão, vide petrolão, vide várias coisas de um passado recente que os governos do momento diziam ser mentirosas e que depois provaram-se verdadeiras. Represália. Neste caso, de fato, nós ficamos a ver navios. Então, eu só quis chamar a atenção para esse fato, dizendo que essas coisas estão erradas. Nós sabemos, as comissões parlamentares de inquérito cumprem um papel importantíssimo, inclusive como defesa da minoria. Porque com a assinatura de 1/3 dos parlamentares, você já está obrigado, segundo a jurisprudência do Supremo, a instaurar a CPI ou CPMI. Elas cumprem um papel importante. E elas têm, na Constituição, o papel de autoridade judicial, poder investigatório da autoridade judicial. Foi por isso que eu disse, é preciso que se deem o respeito. Não pode uma CPMI, por exemplo, receber um papel porque quebrou sigilo e começar a vazar. Ou aquela cena um tanto quanto caricata, engraçada. Senhores, é muito interessante ver o ministro senhor Gilmar Mendes falando sobre vazamentos, quando o que mais acontece no Estado brasileiro, são vazamentos seletivos. Vou dar um exemplo. Tempo atrás, o celular do pastor senhor Silas Malafaia foi apreendido, a mando de alguém do STF. E vazamentos seletivos ocorreram visando descredibilizar a figura do pastor, a figura do ex-presidente Bolsonaro e de outros interlocutores do investigado, que no caso foi o pastor. Então, o ministro questionar os vazamentos da CPMI, a meu ver, é um tanto hipócrita. A pergunta que eu faço é a seguinte: hoje, dia 27/4/2026, quando eu estou gravando este vídeo, já descobriu-se quem vazou as conversas do pastor senhor Silas Malafaia quando o telefone dele foi apreendido? Essa investigação chegou a alguma conclusão? Eu creio que não. Lamentável que vocês relataram, não sei se é verdade, de parlamentares, alguns velhinhos, com óculos especiais, tentando ver um momento mais abrasivo, cenas de sexo desses... Da sala cofre do sala. Não é legal, né? Para usar mais a linguagem dos mais jovens, né? Não, isso não ajuda. Não... Por isso que a gente tem que olhar. Quem, de fato, recebe uma informação porque quebrou o sigilo, ele passa a ser depositário disso. Isso precisa ser discutido. É uma contribuição, portanto, que a gente está dando ao debate público, à qualificação do debate público. Eu vou chamar a Isabel Meg e a Clarice Oliveira para participar da entrevista, mas antes uma rápida pergunta. Nessa série de entrevistas, o senhor se arrepende de alguma declaração dada? Não. Nem naquela comparação do Zema, homossexual? Não, aqui foi um erro, na verdade, que eu já até me penitenciei, já pedi desculpas, porque todos sabem que eu tenho assim, um engajamento, eu respeito muito a comunidade homossexual. Todos podem saber disso, defendi no Supremo Tribunal Federal a questão da união homoafetiva, mas o que eu quis dizer é que não é livre, não há liberdade de expressão para ficar fazendo bonequinhos e imputando papéis a um, fulano de tal é ladrão. Isso não é liberdade de expressão, isso é qualquer outra coisa. Não, mas estou fazendo a guisa de sátira. Não, isso tem consequências. Sobretudo hoje com as redes sociais. O que eu quis dizer foi isso. Eu jamais incentivaria a feitura de bonecos ridicularizando o governador ou o ex-governador, dizendo que eu sei que a liberdade de expressão tem limites. Clarice Oliveira, antes... Bem, senhores, nesse ponto eu concordo com o ministro senhor Gilmar Mendes. Se os senhores observarem o meu comportamento neste canal, verão que em momento nenhum eu uso termos pejorativos ou para diminuir os indivíduos que ideologicamente eu tenho como adversários. Não, eu não gosto disso, eu não gosto dessa coisa que tem hoje em dia de debates que não levam ninguém a lugar nenhum, ninguém convence ninguém de nada, é só um xingamento, achincalhamento, frases prontas,
contas e de efeitos. Não gosto dessa coisa de sair-se com o celular na rua, enfiando no rosto dos indivíduos para se fazer perguntas preparadas e que às vezes o indivíduo não sabe, para tentar ridicularizar. Eu não gosto desse tipo de coisas. O que eu gosto de fazer é isso. Eu tenho aqui o meu canal, exponho a minha opinião, os indivíduos são livres para vir aqui e assistir o que eu estou dizendo, ir em outros canais e assistir meus opositores ideológicos dizendo o que desejam dizer, são livres e deveriam, a meu ver, ter esse compromisso de pegar livros, muitos citados aqui neste canal, para conferir se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Então, isso eu sou favorável, mas essa coisa de ficar fazendo bonequinho, ridicularizando os indivíduos e atribuindo crimes a quem quer que seja, eu não gosto. O que eu acho que é válido é usar-se o humor, para se denunciar certas situações espúrias que estão acontecendo na sociedade. E no momento em que nós vivemos, é uma cleptocracia. O Brasil se tornou uma cleptocracia. Não tem um lado para que os senhores olhem em que a roubalheira não seja generalizada e quando ela é descoberta, os poderosos tornam o ilegal ilegal, ainda que de maneira imoral. Então, eu entendo quando fazem uso do humor para denunciar certas situações espúrias e para ridicularizar certos indivíduos poderosos, porém, este não é o meu perfil. Isabel Mega, para fazer uma pergunta e na sequência Clarice Oliveira. Oi, ministro. Bem-vindo aqui à CNN, ministro. Obrigada pela oportunidade da gente ter de fazer perguntas ao senhor. Oi, Isabel. O senhor disse, nessa série de entrevistas, se eu não me engano, a Record, o senhor mencionou o seguinte quando questionado sobre o caso Master, que se há algum envolvimento que atinja o Supremo Tribunal Federal, seria um envolvimento marginal. Eu queria entender o que é esse envolvimento marginal, como que o senhor definiria isso, se dá para a gente classificar como envolvimento marginal, por exemplo, a utilização de aeronaves por ministros do STF, aeronaves que estariam ligadas a empresas de Daniel Vorcaro. Isabel, tem que talvez dar 2 passos atrás nessa questão para explicar como a mídia tem tratado esse episódio do Master. Eu acho que as crises, quando elas se verificam num sistema democrático como o nosso, elas são benfazejas, porque elas revelam fragilidades que precisam ser corrigidas e que precisam ser problematizadas. E muitas vezes a gente nem consegue fazer grandes reparos para trás, mas a gente pode fazer reparos para frente, aquilo que eu chamo de fuga para frente. O caso Master, quando ele é narrado hoje na mídia, dá a impressão de que ele reside aqui na Praça dos Três Poderes. Talvez esteja lá no Supremo Tribunal Federal. Porque houve o contrato do escritório de advocacia da esposa de um ministro, ou porque um ministro teve um contrato com o Master, ou coisa do tipo. O que eu tenho dito? Isto é um problema financeiro. Já a autorização para o Master funcionar foi polêmica. O Ilan, que era o então presidente do banco, negou. Só depois, com o Campos Neto, é que vai se verificar a autorização. Veja, não tenho competência para fazer juízo sobre isso, mas só para relembrar fatos relevantes. Grandes corretores de grandes bancos fizeram as vendas dos CDBs desse banco. Tudo normal, com comissões especiais e tudo mais. Então, o que eu tenho dito? Isso não é uma questão do Supremo. As investigações vão, certamente, mostrar quais são os problemas e se há responsabilidade de um ou de outro. Mas não se pode dizer que esse seja um problema do Supremo Tribunal Federal. Daí eu ter dito, dentro da linha, eu aprendi com vocês ao longo desses anos, que a gente sempre tem que fazer lead. Eu disse, não tentem transferir para a sede aqui da Praça dos Três Poderes esse problema do Master. O Master reside na Faria Lima. É só isso. Então, a questão é uma questão do sistema financeiro e deve ser assim tratado. Agora, se houver responsabilidade de autoridades, parlamentares participaram disso ou daquilo, ou algum ministro cometeu algum deslize ou coisa do tipo, que se investigue. Não, só para então nós explicarmos, você vai dizer, de novo, Gilmar não respondeu a minha pergunta. Não, aqui, o papel do Supremo é absolutamente marginal, se houver. Clarice Oliveira. Boa tarde.
Senhores, essa parte, o próprio ministro, senhor Gilmar Mendes, reconhece que ele não respondeu a pergunta que foi feita. Ministro viajando em jato do senhor Daniel Vorcaro, com advogado do senhor Daniel Vorcaro, sócio de empresa ligado ao senhor Daniel Vorcaro, a esposa com contrato que nenhum outro escritório de advocacia no Brasil tem, com o senhor Daniel Vorcaro, ministro saindo do STF indo trabalhar para o senhor Daniel Vorcaro, todo mundo ligado ao senhor Daniel Vorcaro. Quando chegam as investigações no Banco Master, do Banco Master ao STF, ministros do STF fazendo movimentações para tentar, de certa maneira, mitigar a exposição da investigação envolvendo o Banco Master. Descobre-se que o ministro que está responsável, o senhor Dias Toffoli, pela investigação do Banco Master, a questão do resort Itaiaia, entre outras coisas, a viagem num jatinho com o advogado do senhor Daniel Vorcaro, e o ministro não respondeu nada disso, está dizendo que a culpa é da Faria Lima. Eu vou traçar um exemplo, uma linha de raciocínio que eu tenho para os senhores. Vamos ver se os senhores conseguem me compreender. E, por favor, eu não estou fazendo isso por hipocrisia ou por prevenção jurídica. Não. É só uma linha de raciocínio e não tem nada a ver com os ministros do STF, nesse caso, nessa entrevista específica. Mas eu tive pensando o seguinte: digamos que um grupo criminoso, um indivíduo qualquer, muito poderoso, decida começar a corromper membros do judiciário, magistrados, desembargadores e por aí vai. Qual seria a lógica desse indivíduo poderoso e com muito dinheiro corromper um juiz, gastar uma grana preta, se ele sabe que, quando a causa for para a instância superior, chegar na mão de um colegiado de desembargadores ou de um desembargador, ela vai ser derrubada? Então, todo o dinheiro que ele perdeu, em teoria, subornando um juiz de primeira instância, não vai ter valido a pena. Então, o ideal seria que ele conseguisse subornar, corromper um desembargador ou vários desembargadores, como nós temos exemplos aqui no Brasil. Mas, ainda assim, digamos que ele conseguisse corromper todos os desembargadores e juízes de primeira instância envolvidos no caso que ele tem no judiciário. Ele gastaria muito dinheiro a troco de nada, porque essa questão iria para as instâncias superiores, Conselho Nacional de Justiça, STF, e lá cairiam por terra, seriam derrubadas. Afinal de contas, faria-se uma revisão da constitucionalidade daquilo que foi decidido, ou se está certo ou errado, então ele perderia dinheiro à toa. Então, a meu ver, para que aconteça a corrupção de um juiz de primeira instância, de um desembargador ou de indivíduos poderosos acima da primeira instância no judiciário brasileiro, é óbvio que tem que ter a corrupção do topo, porque senão não faz sentido o indivíduo gastar uma fortuna para corromper a primeira e a segunda instância, se ele sabe que mais acima ele vai ter a decisão derrubada. Essa é a grande questão que não se fala aqui no Brasil. O indivíduo vai corromper o dono de um comércio de tráfico ilegal de chinelas havaianas. Ele vai corromper o soldado da PM. Ele vai corromper o investigador da Polícia Civil. Faz sentido? Não, porque vão ter outros investigadores, vão ter outros PMs. Então, automaticamente, alguém na parte de cima dessa cadeia de comando vai ter que receber alguma coisa. Tem um filme chamado Tropa de Elite, que eu creio que todo brasileiro já ouviu falar, muitos já assistiram no exterior. Eu creio que o filme seja bem conhecido, que mostra muito bem como essa articulação de corrupção acontece desde os níveis primários até os mais altos níveis do Estado brasileiro. Vamos seguir com o vídeo. Boa tarde, ministro. Obrigada por participar aqui do Bastidores CNN. Oi, Clarice, o prazer não me revela. Tudo bem, ministro? Bom falar com o senhor mais uma vez. Ministro, a gente tem visto muito do desgaste, muita da polêmica em torno do caso Master relacionada a denúncias envolvendo dois ministros específicos, o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. E muito do pano de fundo tem a ver com
o enriquecimento de familiares dos ministros do Supremo. Então, a ideia de que, de alguma forma, por exemplo, a mulher de Alexandre de Moraes se beneficiou do fato de ele ser ministro do Supremo, mesmo que indiretamente, com contratos multimilionários. Apesar de, na visão dos próprios magistrados, não haver nenhum tipo de conflito, eu pergunto para o senhor, deveria haver um limite ético estabelecido de maneira mais clara em relação a que tipos de contratos e receitas financeiras profissionais deveriam ou não deveriam ter parentes de ministros do Supremo? A gente tem sempre, Clarissa, essa discussão sobre presença de filhos de ministros ou mulheres de ministros em escritórios de advocacia. E há grandes e boas experiências nesse sentido, bons escritórios que são que têm e empregam parentes de ministros, mas que zelam e que têm determinados cuidados, e certamente a gente não os vê expostos. Este aqui é um episódio muito marcante e que está ainda sob investigação. Portanto, vamos aguardar o desdobramento dessas investigações. O que nós sabemos é que o escritório, o Moraes, da Viviane, e que, ao qual também foi vinculado Alexandre de Moraes, é um escritório já antigo e muito renomado. Eu mesmo convivi na academia e também algumas vezes na situação de advogado com Alexandre de Moraes, peticionando no Supremo Tribunal Federal. Ele foi membro do CNJ também, ele faz... Senhores, aqui é um ponto muito interessante. Por favor, busquem aqui neste canal um vídeo que eu fiz tratando das origens do ministro senhor Alexandre de Moraes. O Conselho Nacional de Justiça, salvo engano, foi criado em 2005. E os senhores, assistindo a este vídeo, entenderão a ligação de dois indivíduos, Romeu Tuma e Renan Calheiros. Esses dois senhores, então senadores, são os grandes responsáveis pela existência do ministro senhor Alexandre de Moraes na forma que nós concebemos hoje. Assistam ao vídeo ou pesquisem. Pesquisando, dificilmente os senhores encontrarão essas informações da maneira que eu coloquei no vídeo, com fontes, lógico e evidente. Mas pesquisem, se tiverem paciência, pesquisem e entenderão o que eu estou dizendo. E uma coisa interessante quando o ministro senhor Gilmar Mendes fala que as investigações mostrarão se os ministros do STF estão certos ou errados, é que os ministros do STF, para que sejam investigados, precisam de autorização dos ministros do STF. Isso não faz sentido. Eu não sei como o ministro senhor André Mendonça, que hoje, salvo engano, é relator do caso do Banco Master, INSS, acho que está tudo na mão dele, eu não sei como ele está lidando com essa situação. Mas, para mim, não faz sentido. Um ministro do STF só pode ser investigado com autorização de um ministro do STF. Isso não faz sentido. Por exemplo, quando nós temos aqui no início do vídeo o ministro senhor Gilmar Mendes falando de um certo espírito de corpo que o STF tem em relação a determinadas coisas, ou quando nós vemos aquela reunião que teve no STF, que foi vazada, quando veio à tona o caso do ministro senhor Dias Toffoli, e viu-se ali o ministro senhor Flávio Dino, por exemplo, dizendo: eu sou STF Futebol Clube. Ministros ali dizendo que pouco importavam o mérito, que não tinham lido coisa nenhuma, que apoiavam o ministro senhor Dias Toffoli de qualquer maneira. É daquela maneira, numa reunião de cafezinho, uma coisa muito informal, sem apreciar-se o mérito do fato em questão, do fato que decide se um ministro vai ser ou não investigado, se um ministro agiu ou não de forma correta ou errada. É aquilo que nós vimos. Então é um corporativismo, senhores. É um corporativismo. Eu vou dar um exemplo. O Clezão morreu no cárcere porque o ministro senhor Alexandre de Moraes não cumpriu o prazo para atender uma requisição da defesa dele, do senhor Clezão, para que ele tivesse atendimento médico. Se ele tivesse recebido o atendimento médico, estaria vivo? Não sei, mas o que eu sei é que ele morreu sem o atendimento médico. E ele tinha o direito constitucional de receber o tal atendimento devido, apropriado, e não recebeu. Pois bem, o ministro senhor Alexandre de Moraes foi inocentado por seus pares. Foi inocentado por seus pares, mesmo com tudo de errado
que se pode ver naquele caso, como a defesa do senhor Clezão trouxe à tona. E eu pergunto aos senhores, a quem a família do senhor Clezão pode constitucionalmente recorrer para que o ministro senhor Alexandre de Moraes seja investigado pormenormente naquele caso? A ninguém, porque a própria Suprema Corte já pegou e arquivou, inocentou o ministro senhor Alexandre de Moraes e arquivou a coisa toda. Então, é um sistema que não faz sentido. Quem vigia os vigilantes? Quem vigia os vigilantes? Parte daquela primeira leva de conselheiros do CNJ, que aquela gente que instalou o CNJ. É um escritório de bastante prestígio. Também não tenho procuração e nem qualificação para ficar aí avaliando valores de contratos de honorários. Eu, como sabem, advoguei, mas fui advogado público, fui advogado da União. E não fazia bons amigos na advocacia. Tanto é que, na época, fui perseguido pela OAB. A OAB até pediu que eu não fosse aprovado no Senado. Aparentemente porque eu tive êxito. Senhores, nos dias de hoje, observem uma coisa chamada CCHA, Conselho Curador de Honorários Advocatícios. Eu fiz um vídeo aqui neste canal tratando desse Conselho Curador de Honorários Advocatícios, que é ligado à AGU, Advocacia Geral da União, e que esse conselho movimenta bilhões de reais anualmente. É uma grande caixa preta, ninguém sabe ao certo o que acontece lá. O site ninguém consegue acessar, é só uma página na internet. E a Advocacia Geral da União, que foi presidida, acho que está ainda sendo presidida pelo senhor Jorge Messias, que futuramente vai ser ministro do STF. Sendo que legalmente, embora a meu ver imoralmente, o senhor Jorge Messias foi agraciado por uma pequena fortuna, estando na presidência da AGU via CCHA, legalmente. E em breve ele será ministro do STF. Duvido muito que ele seja recusado na sabatina do Senado. E aí eu quero que os senhores entendam, estes indivíduos chegam no STF com esse pensamento elitizado, com esse pensamento de que o Estado é uma extensão do seu próprio ser. É o que nós chamamos de patrimonialismo. Recentemente saiu um relatório de ministros políticos cruzando os céus do Brasil em jatinhos da FAB com um indivíduo dentro do jato, para que possam viajar confortavelmente, tudo em nome do bem comum. Aí eu digo para os senhores, vamos colocar no papel quanto custou essa viagem de ida e volta de determinado indivíduo, de determinado poderoso, e vamos ver o quanto de benefício o Estado brasileiro colheu com isso. Não tem isso, senhores. Não tem. Infelizmente não tem. Então é uma situação... É uma situação aqui no Brasil que é o puro patrimonialismo associado com uma cleptocracia de pior qualidade possível. Como advogado da União, defendendo, portanto, a União em juízo. E também nunca me moveu, nunca tive nenhum sentimento de inveja. Toda hora nós estamos decidindo casos magnos, bilhões, e os honorários serão expressivos. Quem quer ser juiz não pode almejar ficar rico nessa função. Então, eu sempre entendi dessa maneira e imagino que os colegas também se orientam dessa forma. O senhor falava do Romeu Zema, gostaria de voltar ao ex-governador de Minas Gerais. O senhor pediu para que ele seja incluído ali no inquérito das fake news. Gostaria de perguntar ao senhor se o senhor acha razoável um inquérito que dure 7 anos, que tinha uma motivação inicial, aí entrou de alhos a bugalhos, hoje não tem motivação nenhuma, abarca tudo, continuar existindo. Não seria mais razoável, juridicamente, conversando com um jurista como o senhor, abrir inquéritos novos para fazer investigações separadas? Essa é uma longa história e certamente a gente precisaria de um dia inteiro para ficar contando. Nós, quando tivemos a ideia do inquérito das fake news, e tanto eu, ministro Toffoli e Alexandre, nós tínhamos um contexto. Senhores, viram os 3 ministros envolvidos no interminável inquérito das fake news, das notícias falsas. Senhor Alexandre de Moraes, senhor Dias Toffoli, senhor Gilmar Mendes. Precisa dizer alguma coisa, senhores? As pessoas perguntavam até, entre os colegas, mas não seria melhor entregar isso ao Ministério Público? Era o Ministério Público de Janot, de Dallagnol, desse grupo, que muitas vezes produziam notícias contra os ministros do Supremo. Eles eram os autores das fake news.
Opa, então aqui quer dizer que, a depender de quem estiver no Ministério Público, os processos não podem ir para lá, tem de ficar no STF. Então existe uma apreciação por quem está no comando. É uma coisa muito perigosa isso, senhores. Imaginem se nós temos ministros alinhados com a direita, agindo da mesma maneira. Será que isso seria aceito ou será que seria considerado absurdo? Daí a gente ter lançado mão desse dispositivo do regimento interno para dizer é preciso que essa investigação que envolva Supremo ou crimes cometidos no Supremo ou contra o Supremo seja feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E nós tínhamos também o tal gabinete do ódio. O grande problema é que nós vamos ficando desmemoriados. Senhores, o gabinete do ódio atribuído ao ex-presidente Bolsonaro, que nunca mostrou-se verdadeiro. Eu, por exemplo, sou um indivíduo que faço vídeos aqui na internet, tenho uma simpatia com o ex-presidente Bolsonaro e também muitas críticas ao governo dele, como os senhores podem ver em diversos vídeos deste canal e nos cortes. Porém, eu não recebo um centavo de ninguém, eu sou um indivíduo pobre, muito ferrado, muito pobre, e faço esse vídeo aqui porque eu me indignei com a questão dos presos políticos e refugiados políticos do 8 de janeiro. Então eu cheguei à conclusão que eu tinha que pegar o pouco conhecimento que tenho e usar para dar voz a alguns que não sabem como falar, que não podem falar, que não têm disposição para falar, e mostrar os absurdos que têm assolado a nossa sociedade. Eu cansei de ficar quieto. O que eu posso fazer é isso daqui, dentro dos meus limites, com uma câmera e um microfone e um computadorzinho. É só isso que eu posso fazer. Então, não existe um gabinete do ódio. Existe, sim, indivíduos que estão horrorizados com os rumos que o Brasil vem tomando há alguns anos e que decidiram colocar a boca no trombone fazendo uso dessa ferramenta maravilhosa que é a internet. E dentre esses indivíduos de esquerda, de direita e de centro, nós temos alguns que se exacerbam nas próprias razões e cometem atos espúrios, mas gabinete de ódio não. Mas se formos falar de gabinete de ódio, vale lembrar aquela coisa que tornou-se pública de uma tal de Mindset ligada ao governo petista e que ninguém investigou, ninguém botou no inquérito das fake news, ninguém chamou de gabinete de ódio. Então parece que a seletividade está bem grande nesse caso. Nós e vocês. Mas esses são fatos muito recentes. Ou alguém se esqueceu que havia um gabinete do ódio que produzia notícias contra as pessoas, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal. Esse contexto mudou. Certamente já não estamos sob o governo Bolsonaro. Mas as notícias, as formas, continuam as mesmas, ou muito assemelhadas. Por isso que eu disse esses dias para alguém que estava muito sôfrego para resolver essa questão, eu disse, não, quando que vai acabar o inquérito? Quando terminar. Tem tido sempre notícias sobre esses fatos. Ataques insólitos. Agora nós estamos em meio já a uma campanha eleitoral, que foi antecipada. Já no ano passado, nós tivemos esse tipo de antecipação de campanha. Muitos dizem que até o próprio governo contribuiu para isso. Ora, é razoável, eu vou inverter a pergunta. Aqui foi claramente um aviso ao atual governo, ao governo Lula. Deixou um aviso aqui, o ministro senhor Gilmar Mendes. É razoável, considerando o êxito desse inquérito, encerrá-lo agora? E aí é curioso, é muito curioso. Nós somos a única corte no mundo que enfrentamos governo autoritário com proposta de derrubada da democracia e que fomos exitosos. Em geral, as cortes são fechadas. Mas... E um instrumento importante foi o inquérito das fake news. E que continua sendo, portanto, importante. Não se trata de continuidade de uma investigação apenas. Há também continuidade. Senhores, a grande pergunta é, em que momento o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ameaçou a democracia brasileira? Pode-se dizer que ele era chucro, pode-se dizer que ele falava um bando de baboseiras, agia de maneira idiota, pode-se dizer isso. Vide aquela vez acho que foi no 7 de setembro, que ele estava do lado do presidente de Portugal e gritando imbrochável. Aquilo foi ridículo.
Pode-se dizer tudo isso, mas em qual momento o ex-presidente ameaçou o democratismo? O Brasil não tem democracia. Pesquisem, nós temos democratismo. Professor Antônio Paim. Então, em que momento ele ameaçou o democratismo brasileiro? Sinceramente, eu não sei. O que eu vejo atualmente é um governo de esquerda que está no poder, que o presidente leva consigo para viagens internacionais o manda-chuva do MST, que dentro do avião presidencial anuncia que vai invadir propriedades privadas e ninguém faz nada. Ele anuncia o cometimento de crimes de dentro de um avião presidencial ou ao lado do presidente da República, viajando com os nossos recursos, porque quem paga o combustível do avião somos nós, e nada acontece. Então isso, para mim, é uma ameaça ao democratismo brasileiro. Invasão de propriedade privada. Mas, no caso do ex-presidente Bolsonaro, eu gostaria muito de saber onde está essa ameaça. De uma investigação apenas. Eu não conheço o inquérito. Jamais lá estive perto disto. Mas eu acho extremamente relevante, sobretudo nesse contexto pré-eleitoral e eleitoral, em que as pessoas estão fazendo testes, limites. Episódios como esse que nós estamos aqui tratando tem a ver um pouco com isso. Até onde eu posso ir? Será que eu posso agredir um ministro do Supremo e ficar sem nenhuma resposta? Aí, senhores, a grande questão é a seguinte: a definição de agressão a um ministro do STF. O que é agredir um ministro do STF? É questioná-lo na porta de um hotel e ele dizer perdeu o mané para o contribuinte que paga o salário dele e não acontecer nada? É haver uma acusação de que uma família agrediu um ministro e seus familiares em um aeroporto fora do Brasil e as imagens da suposta agressão são colocadas em sigilo e o advogado da família que é acusada de agredir um ministro vem a público trazendo o laudo de uma perícia que diz que quem agrediu na realidade, prima facie, num primeiro momento, foi o filho do ministro. Mas fica tudo por isso mesmo, que se condena, condenou, se não condena, não condenou, tá tudo bem. É um homem que morre na prisão, o Clezão, por falta de atendimento médico e tá tudo bem. Então, se nós criticamos os ministros, nós estamos agredindo os ministros, esses indivíduos são deuses que não podem ser criticados. A crítica que é feita, pelo que o senhor tem dito, é o seguinte: fake news sempre existiram e sempre vão existir. Se for partir desse ponto de vista, esse inquérito não termina nunca. Talvez o nome seja impróprio. É o inquérito de defesa da democracia. Porque fake news ficou um pouco... também é nome de fantasia. Mas é um expediente jurídico novo, que nunca existiu na história. E justifica-se ter esse expediente novo? Graças a esse expediente novo, que não é tão novo, porque estava no regimento interno do Supremo, antigo. Quando o Supremo é atacado, né? Isso. Você vê a sabedoria dos nossos, talvez fossem mais sábios do que nós mesmos. Vou chamar Isabel Mega para continuar a nossa entrevista. Senhores, num passado muito, muito, muito distante, existiu uma coisa chamada lenda negra e lenda branca. Então, o que acontecia? Jesuítas e bandeirantes não se davam, eram inimigos naturais. E ambos saíam aqui do Brasil, iam para a Europa e inventavam mentiras uns sobre os outros. E espalhavam isso nas cortes, entre indivíduos poderosos. Então você nunca sabia de que lado estava de fato a verdade. Manipulação dos fatos, notícias mentirosas, sempre existiram e sempre existirão. Vide o que o Mequetrefe fazia com Dom Pedro II, né? Como eles retratavam Dom Pedro II, sátiras assim terríveis, de péssimo gosto. Mas, por algum motivo que nós não sabemos qual é, ou sabemos e não podemos dizer, o ministro senhor Alexandre de Moraes, o ministro senhor Gilmar Mendes, o ministro senhor Dias Toffoli e a ministra senhora Carmen Lúcia, eu lembro sempre daquele voto dela dizendo que a coisa não era democrática, mas um pouquinho de não democracia era necessário naquele momento. Ou seja, para salvar a democracia, nós precisamos destruir um pouquinho a democracia. Então, criou-se um expediente onde nós temos um tribunal da verdade que decide o que é ou não a chamada notícia falsa, fake news. Nós temos o tribunal da verdade atualmente, senhores.
E eu acho isso muito perigoso, porque se os indivíduos são incapazes de decidir, de chegar a uma conclusão sobre o que é verdade e o que não é, então esses indivíduos também precisam de tutela para votar. Esses indivíduos precisam de tutela na hora que forem pegar um livro para ler, em tudo que forem fazer em suas respectivas vidas. Isso é muito perigoso, senhores. Ministro, é inegável que o Supremo Tribunal Federal talvez nunca tenha sido tão atacado como nos últimos anos. Os ministros se tornaram alvo, esse inquérito nasceu como uma reação disso, mas ao mesmo tempo as pessoas passaram a acompanhar a atividade de vocês na Suprema Corte como nunca antes também. Isso levanta algumas questões também, ministro, sobre liturgia do cargo na sua avaliação. Tem um vídeo que também está aqui nesse canal, antigo, onde eu analisei uma entrevista do ministro senhor Gilmar Mendes ao senhor Pedro Bial, da Rede Globo. E me chamou muito a atenção no momento em que ele diz sentir saudades do tempo em que a população não sabia o nome dos ministros do STF de cor e estava mais preocupada em discutir futebol. Isso me chamou muita atenção. Eu me assusto muito com uma Suprema Corte, ou com indivíduos de uma Suprema Corte, indivíduos do Estado, que desejam agir longe dos holofotes, longe dos olhares do povo. Afinal de contas, é esse povo que paga o salário deles. E, senhores, nada de bom vem da ignorância. Avaliação, quando a gente tem, por exemplo, participação de ministros em eventos com advogados de réus, quando a gente tem questão de utilização de jatos particulares, entre outros exemplos que eu poderia citar aqui, ministro, isso não enfraquece de alguma maneira também a idoneidade da instituição Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que todos podem ter razão em buscar questionar atitudes ou dúvidas em relação à ação de um ou de outro integrante da corte. E todos nós devemos saber que nós não estamos ali de maneira isolada, solipsista, nós integramos uma instituição e devemos ter essa noção. Há algumas... Uma instituição que, no início do vídeo, que é o STF, o ministro disse claramente que ela age com um espírito de corpo. Peculiaridades que você suscita, com as quais eu não concordo. Participar em eventos e encontrar advogados, não vejo isso como problemático. Todos nós sempre soubemos fazer essas distinções. Recebemos advogados, aqueles, por exemplo, como é o meu caso, que vêm da academia, nós somos amigos de professores. Algumas pessoas dessas estudaram com a gente ao longo dos anos. Vamos falar nomes assim. Professor Arnoldo Valde. Vi com ele artigos, pareceres, professor Ives Gandra, professor Celso Bastos. Senhores, eu não sei se o ministro não entendeu a pergunta que a repórter fez ou se ele saiu pela tangente, mas ninguém questiona o fato de um indivíduo X conhecer o indivíduo Y que conhece um ministro do STF. O grande problema são as coincidências no Brasil, que misteriosamente nós temos alguns ministros ligados ao indivíduo senhor Daniel Vorcaro, ao Banco Master e a advogados desse senhor, em situações, no mínimo, constrangedoras ou imorais. Eu não vou dizer ilegais, porque não é ilegal, porque o STF decidiu que não é. Agora, gente mais jovem, Jorge Zabudi, Lênio Streck, gente notável da advocacia, que são também pessoas com quem a gente tem até parceria, livros. Agora, se vocês forem olhar, façam um trabalho no Google, essa gente tem pedidos deles indeferidos a toda hora por nós. Porque eles falharam? Porque eles não conseguiram nos convencer? Não, porque nós temos jurisprudência, nós temos uma orientação. Então, esse lance, essa suspicácia, também não existe com vocês. Nós temos relações com vocês, jornalistas, mas isso não impede que vocês divulguem notícias que não são desagradáveis. Ou vocês têm uma ética profissional, nós também a temos. Então, não me parece que se deva supervalorar isso. Mas na Alemanha é assim, se divulga isto ou aquilo. E ninguém vai me ensinar nada sobre a Alemanha, ou vai me ensinar pouco sobre a Alemanha, porque eu conheço bem, estudei lá e tudo mais, e sei dos bons propósitos e da consistência, por exemplo, da Corte Constitucional
alemã. Mas há elementos culturais que nós desenvolvemos. O ministro Joaquim, por exemplo, num dado momento, quando assumiu o Supremo Tribunal Federal, ele dizia que as audiências a advogados deveriam ser comuns, uma parte e outra, porque assim se fazia nos Estados Unidos. Vou lembrar agora uma frase do meu amigo Everardo Maciel, quando a gente busca esse tipo de comparação e não faz as devidas adaptações. Ah, mas Everardo, na Alemanha é assim. E ele dizia assim, e na Alemanha vivem alemães. Então, a gente precisa entender que há adaptações culturais e que nós temos peculiaridades. Não sou refratário. A minha grande questão, senhores, quando o ministro senhor Gilmar Mendes fala essa coisa, que na Alemanha vivem alemães, óbvio, evidente, também vive gente de outras nacionalidades, mas a minha grande questão é: qual o aspecto cultural da sociedade brasileira que legitima um ministro do STF, que é o que nós estamos tratando aqui, ter tantos privilégios, ter o direito de voar em jatinhos de empresários, de indivíduos que têm causas graúdas no STF? Qual é o aspecto da cultura brasileira que dá legitimidade para isso? A meu ver, é o patrimonialismo. E, se eu forçar um pouco, a cleptocracia. Isabel, há eventuais regras, cuidados, recomendações, mas é preciso também que a gente não supervalorize alguns códigos ou alguns cacoetes. Aqui em Brasília, por exemplo, é muito comum nós irmos a coquetéis. Muitos de nós nos encontramos nesses coquetéis, onde tem políticos e coisas do tipo. Alguém está fazendo algo de errado nesses ambientes? Ou estão conversando, eventualmente se informando, até sabendo qual é a pauta do Congresso Nacional ou coisa do tipo. Pelo menos essa é a minha experiência. E eu já estou aqui há mais de 50 anos. Portanto, tenho uma vivência grande na cidade. Então, é preciso dosar um pouco essas propostas para a gente não começar a copiar coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura jurídica institucional. O senhor foi no ponto que eu gostaria de tratar. Código de ética de Edson Fachin. Por que o senhor, em uma fala do Supremo Tribunal Federal, se posiciona contra? Os magistrados têm um código de conduta. Por que para o Supremo Tribunal Federal não existe? Não seria uma medida de transparência pública dos ministros do Supremo? Boa. Aqui, já disse isso claramente, não tenho nada contra código de ética. Até se vocês forem olhar, a resolução que cuida do Código de Ética da Magistratura foi aprovada na minha gestão no CNJ, seguindo prescrições de instituições internacionais, ao Código de Bangalore e coisas do tipo. Nada contra isso. A questão aqui, e as reservas que muitos manifestaram, foi em relação à oportunidade do debate no contexto em que a questão se colocou. Que agora o Supremo está sob ataque e deveria ser em outro momento, é isso? Isso, agora, não há dificuldade de discussão. Eu mesmo recomendo enorme cuidado com o trato das informações no meu gabinete, e certamente cada colega tem isso em relação à recepção de advogado, à presença de pessoas eventualmente suspeitas no âmbito do tribunal. Em suma, todos nós temos que zelar pela própria instituição. Aqui o debate foi só sobre prioridade. Depois poderíamos discutir a questão do conteúdo, o que se coloca ou não. Porque agora já tem outras viagens nesse tema. Vamos designar um comitê para supervisionar os ministros e coisas do tipo. Então, vamos parar por aqui. E aí eu dou até um exemplo, que é muito tranquilo. A ministra Rosa Weber teve, talvez, uma das gestões mais tumultuadas, mais desafiadoras daquela... Do 8 de janeiro. Ela pega o 8 de janeiro e o tribunal tinha graves problemas institucionais. Excesso de decisões monocráticas e pedidos de vista. Temas difíceis dentro do tribunal, tendo em vista o direito costumeiro, a prática que estava... E na época, quem criticava as decisões monocráticas era mal visto. Eu lembro muito bem disso. Desenvolvida. Eu não gosto do resultado, peço visto e depois não devolvo. Tanto é que alguns fazem pilhéria. Diz, o pedido de vista vira perdido de vista. Bom, a Rosa fez uma reunião. Disse, para mim, isso é prioridade. Então, o ministro senhor Gilmar Mendes, disse aqui que ele provavelmente sabe de casos de ministros que não gostaram de uma certa decisão sobre um determinado processo, pediram vistas desse processo e deixaram lá perder de vista. Senhores, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Não deveria ser investigado? Colocou
tratou de uma maneira absolutamente isenta a matéria. Ah, mas tem pedidos de vista de 6 meses, de 5 anos, de 8 anos. Nenhum problema, 90 dias para devolver. Já vou chamar a Isabel Mega, só uma pergunta. Então, O ministro senhor Gilmar Mendes esquece, e está público hoje na internet, que tem um processo que a ministra senhora Carmen Lúcia pediu vistas e que continua lá, salvo engano, há 13 anos, esperando uma decisão da ministra. o senhor considera que o Edson Fachin errou na forma de apresentar o código de ética? Acho que sim, acho que sim. De novo, voltando ao modelo anterior, isso é um modelo parlamentarista. É um modelo de colegiado. É preciso respeitar essas idiosincrasias. Conduziu mal. E por isso a reação. Não se trata de... E aí você fica usando essa expressão, ala. E não estou fazendo crítica pública. Senhores, no início deste vídeo, o ministro senhor Gilmar Mendes disse que alguns ministros tentaram presidir o STF sem se coordenar com os demais ministros e não tiveram êxito. E, para mim, isso foi um claro aviso ao ministro senhor Edson Fachin por conta do código de ética que ele está propondo para o STF. E agora, próximo do final do vídeo, ele diz justamente isso, que acha que o ministro senhor Edson Fachin errou por apresentar de maneira monocrática um código de ética que afetaria a todos os ministros do STF, porque na cabeça do ministro senhor Gilmar Mendes, eu acho que ele está certo. Aquilo de lá é um parlamentarismo, né? Um parlamentarismo entre eles e onde eles se fiscalizam, tudo se resolve ali mesmo. E nós, pagadores de impostos, só recebemos o boleto e temos de ficar em silêncio, senão seremos presos. Mas tem uma divisão clara do Supremo Tribunal Federal hoje. Não vejo assim. Tá. Não vejo assim. A ala tal, a ala qual. Não vejo assim. Eu acho que há vozes no tribunal que, se levantarem, elas bloqueiam o processo decisório. E é natural que assim seja. Porque há pesos diferentes no tribunal. Há representatividades diferentes no tribunal. E é preciso entender toda essa mecânica. Mas, fundamentalmente, então, é bom que se diga, ninguém é contra código de ética. E eu acho que é boa a discussão. Eu acho que as crises são boas sempre. Porque elas permitem que a gente organize, não é? Faça autocrítica, faça esse tipo de análise. E o ministro ignora que são boas as crises, no caso, atualmente é inegável que existe uma crise no STF, mas essa crise já custou 2 vidas, 2 indivíduos que morreram, referente ao 8 de janeiro, tem uma penca de gente presa, uma penca de gente refugiada, essa crise está custando vidas. A crise do STF no momento atual está custando vidas. Então, eu não vejo nada de bom nisso. E os indivíduos que estão envolvidos na tal crise atual do STF são intocáveis, não podem ser investigados, removidos de suas posições, estão em uma cadeira praticamente vitalícia. Eu não vejo nada de bom nisso, senhores. O bom de uma instituição centenária como é o tribunal é que a gente verifica, de quando em vez a gente vê. Tem um professor alemão, meu amigo, professor Peter Hebel, recém-falecido, que ele dizia, nós somos anões em ombros de gigantes. No caso do Supremo Tribunal Federal, de quando em vez, eu nos vejo assim, tacanhos, pequenos, não sabemos resolver determinadas coisas. Daqui a pouco, a gente resolve. Casos complexíssimos, a gente acaba resolvendo. Como resolvemos agora, a enfrentar e resolver. Isso partiu de uma sugestão minha, do Dino, a questão dos penduricalhos. Quase que impossível, no primeiro momento. Chamamos os presidentes das 2 casas e eles disseram, ninguém tem condições de votar antes das eleições. E nós conseguimos encaminhar. Parece que os nossos antepassados, os nossos antecessores, os espíritos deles, não quero que daqui a pouco comece a fazer sessão espírita no tribunal, eles se fazem presentes e nos ajudam a resolver essas questões. Isabel Mega. Ministro, a gente já está bastante tempo conversando aqui com o senhor, então vou ter que fazer 2 perguntas em uma. Se o senhor precisar, eu repito aqui. Mas pegando o gancho das discussões sobre o Código de Ética, o ministro Fachin chegou a dar declarações também a jornais impressos de que a maioria concorda que a discussão precisa acontecer, mas que a maioria, ao mesmo tempo, não vê timing político. O senhor concorda com isso? Qual seria o timing político para esse Código de Ética, Código de Conduta, realmente sair do papel e ser aprovado? E, levando em consideração o que está sendo discutido, o senhor vê
por exemplo, margem para que em uma eventual análise do plenário sobre o caso Master, o ministro Alexandre de Moraes, que tem toda a correlação em relação ao escritório da esposa Viviane Bastos de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, na avaliação do senhor, deveria se declarar impedido de participar de análises do tipo envolvendo o caso Master? Eu vou começar pelo final. Em relação a essa questão, eu acho até que é um erro de premissa de vocês. O caso Master, até agora, corre na minha turma, na segunda turma. O ministro Alexandre integra a primeira turma. Portanto, essa questão de impedimento sequer se colocou. E eu não vou fazer agora vaticínio sobre o que vai acontecer se, por acaso, houver uma decisão. Vale lembrar que o caso do Banco Master estava na mão do ministro senhor Dias Toffoli, e depois de muita pressão, foi parar na mão do ministro senhor André Mendonça, né? Não foi uma coisa que a consciência de alguns ministros do STF achou por bem o seguinte: olha, temos de maneira direta ou indireta algum envolvimento com indivíduos ligados ao Banco Master, então vamos abrir mão de atuar no caso. Não foi isso, senhores. A propósito no plenário. Mas até agora, há um certo fantasma. Já me perguntaram numa das entrevistas aí. É bom que eu me treinei muito para as perguntas de vocês, porque eu já fiz várias outras entrevistas. Então, só para deixar bem claro, o ministro Alexandre está na primeira turma e na segunda turma... Mas caso vá para o plenário? Certamente ele vai tomar a decisão que seja cabível e vamos aguardar. Em relação ao time, me parece que nós vamos ter que fazer essa avaliação. E talvez esse tema não tenha essa dramaticidade, porque, como eu lembrei, nós já temos no CNJ um código de ética da magistratura, uma resolução que trata dessa temática. Nós temos a LOMAN, que envolve toda a magistratura. Nós temos a lei de improbidade. Portanto, já temos uma série de disposições que podem ser adotadas. O que me parece empobrecedor de todo o debate, e eu diria, a falta de um senso de oportunidade, e talvez até, e aí não é nenhuma imputação, mas um certo oportunismo, num contexto qualquer, dizer agora vamos aprovar tal coisa. Como a toda hora aparece na mídia. Agora vamos inventar mandato para ministro do Supremo, ou agora vamos fazer esta ou aquela investigação. Vamos discutir as questões com adultos na sala, dialogando com uma instituição extremamente importante e que cumpre um papel singular, não só no Brasil, no mundo. Se vocês olharem... O STF é uma instituição importantíssima, ninguém vai dizer que não. Por exemplo, eu tenho um livro aqui muito bom do ministro senhor Victor Nunes Leal, Coronelismo, Inchada e Voto. Muito bom o livro, senhores. Tem uma produção historiográfica, uma bibliografia jurídica maravilhosa, feita por ex-ministros do STF. O problema é que atualmente nós temos ministros que são indicados em situações onde o notório saber é questionado, porque o ministro em questão tentou fazer prova para se tornar magistrado, diversas vezes não conseguiu, mas depois, dizem as más línguas, por amizade com A ou com B, foi aprovado e tornou-se ministro depois da sabatina, uma movimentação política. Nós temos ministros que sofreram uma pré-sabatina dentro de um iate de luxo, por senadores, ninguém sabe o que foi tratado. Nós temos ministros envolvidos, direto ou indiretamente, com indivíduos poderosíssimos, com questões muito sérias, sendo julgadas no STF, questões bilionárias, e que não respondem a nada à sociedade. Então é aquela coisa, senhores, peguem uma criancinha e deixem ela o dia inteiro com a mesma fralda. A coisa não vai ficar boa. A mesma coisa, a meu ver, são cargos políticos e também de ministros do STF. Esses indivíduos deviam ter um tempo limitado para que permanecessem na Suprema Corte e depois deveriam ser substituídos por outros indivíduos. Eles não têm legitimidade popular. Nós vemos isso, por exemplo, no livro da hermenêutica jurídica, salvo engano, acho que é hermenêutica jurídica, de um magistrado de nome Alexandre Pimenta e outros indivíduos que escreveram juntos. E o grande questionamento, Gustavo Minembon, muitos indivíduos do meio jurídico abordam essa questão, que com o neoconstitucionalismo nós temos os princípios constitucionais e que cabe à Suprema Corte, em última instância, interpretá-los. E se essa última instância
militância estiver tendenciosa ou aparelhada, ela pode ter esse poder do hermeneuta extremamente subjetivo, sobrepondo-se, transpondo, atropelando o poder do legislativo, daqueles que legitimamente foram eleitos pelo povo. E esse povo do STF não tem legitimidade popular, porque eles são eleitos de maneira indireta no Senado. Então, o que acontece, senhores? Quando eles não têm a quem prestar esclarecimento, porque a última palavra é deles. Quando eles só podem ser investigados se quiserem ser investigados. Quando qualquer coisa que o legislativo decida, são eles que vão julgar, e até o executivo, se deve ou não valer, ainda que exista jurisprudência anterior dizendo que vale. Vou dar um exemplo, o indulto que o ex-presidente Bolsonaro deu ao ex-deputado senhor Daniel Silveira. Simplesmente o ministro senhor Alexandre de Moraes achou que naquele caso não valeria, foi lá e derrubou. Pronto, acabou. Uma coisa que existe, que já está aí há anos e anos. Foi lá e derrubou. Então, essa Suprema Corte, ela é tão melhor tendo poderes extremos do que um governo ditatorial comandado por militares? É um caso a se pensar. Os editoriais do New York Times, Financial Times, do The Economist, a comparação que fazem com as outras cortes, vem que o Brasil, na verdade, se manteve nos trilhos democráticos graças à atuação do Supremo Tribunal Federal. Eu estive, não faz muito tempo, na Roma Tre, assistindo à outorga de um título de doutor honoris causa a uma juíza israelense, que tinha enfrentado Netanyahu e que tinha sido ameaçada, e tinha sido decisiva num dado momento lá em Israel. E aí fui apresentada a uma ex-juíza da Corte Constitucional da Itália, professora também da Roma Tre. E ela ficou muito curiosa quando viu que eu era juiz da Corte Constitucional Brasileira, do Supremo Tribunal Federal. E ela disse, a corte mais importante do mundo. Eu me senti um pouco orgulhoso. Se é a mais importante do mundo, eu não sei, senhores, mas provavelmente é a mais cara. Mas quis saber por quê. Ela disse, vocês acabam de enfrentar o homem mais poderoso do mundo e venceram. Vocês enfrentaram Elon Musk. É preciso... Senhores, vamos fazer uma construção imaginária aqui. Digamos que na semana que vem, sumam durante uma semana, todos os indivíduos do STF simplesmente desapareçam. Desapareceram. Vai acontecer alguma mudança significativa na vida dos senhores? Agora, vamos dizer que na semana que vem, em vez de os ministros do STF durante uma semana desaparecerem, desapareça toda a tecnologia criada por Elon Musk e todos os outros indivíduos mega inteligentes, os gênios, envolvidos nas grandes plataformas que estão disponíveis na internet. Fará mais falta para os senhores a presença dos ministros do STF ou a presença do WhatsApp, do satélite, da internet via satélite do Elon Musk, do X, do Instagram, do Facebook, do YouTube? O que faria mais falta na vida dos senhores? Se os senhores sentiriam menos falta de uma coisa, ou talvez nem sentissem que essa coisa não está lá, é porque ela é desnecessária na maioria do tempo. E eu digo para os senhores, quantas vezes nós temos ministros do STF? Teve um ministro que viajou há um tempo atrás em um jatinho da FAB, foi para a Europa, depois da Europa foi para Nova York, depois voltou, tudo custeado com o nosso dinheiro, e o Brasil seguiu caminhando e ninguém sentiu falta dele. A única coisa que nós sentimos é falta do nosso dinheiro, que é usado para pagar combustível, avião, pagar essa coisa toda. Pois bem, senhores, talvez a nossa Suprema Corte, que é tão cara, não seja para o cidadão comum, para o populacho, da forma que se apresenta atualmente, a meu ver, com ações liberticidas, talvez não seja tão necessária, tendo em suas cadeiras indivíduos que lá permanecerão praticamente de forma vitalícia. Contar um pouco essa história e reconhecer e se dar o trabalho de refletir e não ficar assim um pouco como cachorro
que abana o rabo? Não, o rabo abana o cachorro. E aí, agora alguém concebeu tal coisa e agora, vamos copiar tal ou qual legislação. Nós perdemos, do ponto de vista institucional, a ideia do complexo de vira-lata. Você sabe que eu gosto muito de metáforas futebolísticas, adoro futebol, e o Nelson Rodrigues, né, o clássico de tantas coisas, mas também no futebol, dizia a Copa de 58 o Brasil perdeu o complexo de vira-lata. Hoje nós não temos que ter complexo de vira-lata em relações institucionais. A gente deve ter orgulho das instituições que temos. Ministro, meu tempo está muito curto. Uma última pergunta para o senhor. Fazer... Eu tenho muito orgulho, senhores, de ter um STF, de ter um chefe do Executivo que não permite que os indivíduos tenham ferramentas legais de autodefesa, que digam que para você expulsar um invasor da sua propriedade, você tem às vezes até que pagar a mudança dele, porque senão você não consegue, tem que negociar, tem que conversar, um indivíduo que indevidamente invadiu a sua propriedade. Eu tenho muito orgulho disso, senhores. E se eu disser que não, bem, melhor ficar quieto. Duas em uma. Primeira, caso o Congresso Nacional aprove impeachment de ministro, o Supremo Tribunal Federal poderia tomar alguma decisão judicial para impedir? Segundo, o senhor acha que, caso Flávio Bolsonaro e Romeu Zema sejam eleitos presidentes da República, há margem para diálogo com o Supremo Tribunal Federal? Sempre tivemos margem para diálogo. Hoje, por exemplo, e vocês podem perguntar, eu sempre tive bom diálogo com o próprio presidente Bolsonaro. Não fui conselheiro dele. Se ele tivesse talvez ouvido meus conselhos, talvez não tivesse entrado em tantas dificuldades em relação a isso. Portanto, não vejo dificuldade de dialogar com quem esteja nessa função. O ministro Nelson Jobim... Inclusive o Romeu Zema. Qualquer um que esteja. Porque não se trata da pessoa, se trata do personagem, do cargo. Não é? Tanto é que o Jobim sempre chamou a atenção, dizendo que, na verdade, a gente, na vida pública, não escolhe interlocutor. É aquele que está lá. E nós temos tido diálogo com todos os presidentes de Câmara, do Senado, presidentes da República. Veja, todos sabem que eu venho de um campo político que não é o campo político do PT. Dialogo de maneira muito fraternal e tem vários amigos hoje neste campo político. E sobre impeachment, o Supremo poderia tomar alguma decisão? Se houver abuso, com certeza. Se houver abertura de um processo de impeachment no Senado? Que não se justifique, certamente o Supremo pode ter controle. Isso já disse isso. Todo o processo de impeachment é passível de controle judicial. Agradeço a entrevista. Senhores, aqui nós fechamos a entrevista, é a cereja do bolo. Segundo o ministro senhor Gilmar Mendes, para que ocorra processo de impedimento contra ministros do STF, tem de haver a autorização e entendimento do STF de que esse impedimento é legal. Se isso faz sentido para os senhores, me desculpe, os senhores estão com a mente muito enquadrada pelo Estado brasileiro. Como que para fazer impedimento, abrir um processo de impedimento contra um ministro do STF, é preciso ter a autorização do ministro do STF? Isso não faz sentido, senhores. Cadê a independência entre os poderes? Para que um ministro do STF decida que um senador tem que sofrer essa ou aquela sanção, em teoria, tem de haver a autorização da presidência da casa. É isso que tem acontecido na prática, senhores? Então nós temos aqui o ministro senhor Gilmar Mendes dizendo que, caso ganhe o senhor Flávio Bolsonaro, caso ganhe o senhor Romeu Zema, o impedimento de ministro do STF só vai acontecer se um ministro do STF achar que tenha que acontecer. Eu vejo no STF dois indivíduos que não se alinham muito bem, aliás, um indivíduo que não se alinha muito bem com os demais, que é o ministro senhor André Mendonça. Inclusive, acho que, bem, que Deus tem de protegê-lo muito. E eu fico me perguntando, se um governo, se alguém ligado à esquerda consegue pedir o impedimento do ministro senhor André Mendonça, será que os demais ministros do STF apoiarão ou serão contra? Eu não sei, senhores. O ministro senhor Alexandre de Moraes, eu torno a dizer para os senhores, ele só sai daquela cadeira se ele quiser. Não existem elementos, ferramentas constitucionais, institucionais, viáveis, funcionais, para que nós possamos retirar um ministro do STF da cadeira que ele ocupa. É a triste realidade, senhores.
tanto que o próprio ministro, senhor Gilmar Mendes, há pouco tempo atrás, fez uma proposta onde seria retirado do cidadão comum o direito de pedir que fosse aberto um processo de impedimento contra um ministro do STF. E disse o ministro senhor Gilmar Mendes, em sua proposta, que essa atribuição deveria ser somente da PGR, da Procuradoria-Geral da República, atualmente comandada pelo senhor Paulo Gonet, mas vale lembrar que o próprio ministro, no início da entrevista, disse que o processo das fake news, das notícias falsas, foi para o Supremo, por decisão dele, do ministro senhor Alexandre de Moraes e do senhor Dias Toffoli, porque naquele momento quem chefiava a PGR não era do agrado deles. Né? Em teoria, segundo eles, seriam os responsáveis também pela disseminação de notícias falsas, de fake news. Então, senhores, a situação do Brasil, olha, vou dizer uma coisa, reflexões sobre a Revolução da França, Edmund Burke. Quando nesse mundo nós não temos com quem contar, resta recorrer aos céus. Nós estamos de volta ao estado de natureza. E eu agradeço aos senhores que assistiram este vídeo, que ficou um pouquinho longo, acho que deu coisa de 1 hora, eu vou fazer a edição, deve bater 1 hora. Desejo que Deus lhes abençoe e abençoe aos seus familiares, que nos dê sabedoria e paciência. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.